Como fazer canaleta para colocar em um corset todo no tule. Vem comigo que o vídeo de hoje é sobre isso. Olá, costureiras do meu canal, eu sou Dani Brito, eu sou costureira, modelista, especialista em vestidos de festa e hoje nós vamos falar sobre esse corset, como eu fiz esse acabamento para colocar a barbatana, como eu usei o tule, de que forma eu preguei esse tule para poder fazer a canaleta para colocar a barbatana. Existem algumas possibilidades, algumas formas de a gente fazer essa canaleta. Mas a ideia, nesse vestido, era que realmente ele ficasse todo no tule, que ele ficasse num tom só, que a canaleta não se tornasse um detalhe. Porque você pode usar viés, você pode comprar um tecido acetinado, fazer a canaleta, e acaba que essa canaleta, ela se torna um detalhe do vestido. Ela aparece um pouco mais e vira um detalhe, e fica muito bonito. Mas a ideia não era essa nesse vestido, era realmente que ele ficasse todo nude por dentro. Eu vou mostrar para vocês no final como ficou esse vestido. É um vestido rosa fúcsia, e a ideia realmente era que ele ficasse todo nude. Então eu usei realmente um viés do tule mesmo. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Mas eu vou mostrar para vocês também um pouquinho do processo, tá? Porque o importante para ter um bom resultado, até a gente chegar lá na hora de pregar esse viés de tule e ficar todo bom, ele tem um processo antes. Então eu vou mostrar um pouquinho para vocês como foi o trabalho desse corset, tá? Então vem comigo. Então vamos começar aqui. A primeira coisa que eu fiz foi pegar as 3 camadas. Gente, eu usei 3 camadas de tule, tá? Essa primeira que é um tule nude mesmo, essa aqui. E essa segunda aqui, eu usei o rosa bem clarinho. E a terceira eu usei quase que roxo, olha aqui. Mas na verdade, esse tule, ele é um tule degradê. Então eu fui escolhendo os pedaços que eu ia usar, sabe? Para poder ficar, para tonalizar o vestido. Então eu coloquei a cor da pele embaixo. Aí coloquei o rosinha, e aí coloquei um mais lilás em cima, meio roxinho. Quase não aparece, mas porque ele realmente é bem transparente, né? E aí a primeira coisa que eu faço aqui é unir as 3 camadas, tá? Para quando eu for unir as peças da frente, das costas, da lateral, não ficar saindo do lugar. Então eu prendo uma na outra. E aqui eu passei toda uma costura em todas as peças primeiro, tá? Olha aqui, as 3 camadas. E aí eu uni as 3 camadas, porque fica bem mais fácil. Esse tule, gente, é um tule com glitter. E ele é muito fino. Esse que eu tô usando rosa e esse meio roxinho, tá? O que eu tô usando embaixo, que é esse nude, eu coloquei o tule francês. Por que eu usei o tule francês? Eu não quis colocar uma camada de crinol, sabe? Aquele crinol que a gente compra de metro. Porque eu não queria que ficasse um efeito muito estruturado, muito armado, sabe? É alguma coisa bem mais leve que a gente queria. Era a proposta do vestido. E aí, então, eu resolvi colocar o tule francês, porque ele, ao mesmo tempo que ele é leve, mas ele é um pouquinho mais estruturado que esse tule com glitter, ou tule Illusion. E deu super certo a ideia, porque acabou que ele ajuda, né, a estruturar um pouquinho, sabe? Mas não tirou o efeito da leveza que eu queria. Pronto, agora o próximo passo é a gente unir as partes do corset. Frente, as costas, eu sempre deixo a lateral para poder fechar por último, tá? Então, vou fechar as frentes e vou fechar as costas para poder a gente continuar o processo, tá? Agora, você corta o excesso desse tecido que fica aqui, porque ele tem que ficar totalmente embaixo do viés do tecido que a gente vai fazer a canaleta. Toma cuidado também para não cortar muito próximo da costura, tá? Próximo passo, gente.
ferro de passar, tá? A gente precisa passar esse tule. Mesmo que seja tule, ele amassa, tá vendo aqui todo amassado? Ele amassa, então você precisa esticar, precisa passar a costura para poder ela ficar arrumada antes de colocar o viés, tá? Para que tudo dê certo, para que tudo corra bem. Então é só deixar o ferro numa temperatura bem baixa, e dá para passar bem legal, olha, o tule fica bem esticado. Eu gosto muito de passar as costuras por isso. E sem falar que depois que eu passo a ferro, eu arrumo bem o tecido. Tanto faz o tule como outro tecido. Eu faço uma comparação com o molde. Sabe o molde que eu cortei para poder fazer com as medidas da cliente. Então depois disso, que você vê que o tecido já esticou, já está todo arrumado, a fibra do tecido já se arrumou, aí sim eu faço essa comparação, tá? Aqui eu passo fora. Deixa eu só dar uma dica para vocês como eu faço aqui fora. Eu coloco um tecido em cima, porque esse tule de fora aqui, que eu tô usando, o tule com glitter, gente, ele é muito fino. Então, para evitar, né, para evitar qualquer situação mais delicada em relação ao processo, né, é uma encomenda, então é melhor colocar um tecido em cima. Eu uso sempre o algodão cru ou um algodão tricoline mesmo para passar, tá? Então, quem não tem experiência para trabalhar com tule, faz sempre isso. Vai passar, coloca um tecido em cima. Agora eu vou só arrumar aqui as duas partes das costas. Eu faço isso, gente, no corset inteiro, tá? Na peça inteira. Tô mostrando só as costas aqui para vocês. Aí o que eu faço agora? Eu pego o molde, que é o molde que eu fiz, o teste de modelagem, tá? Que eu fiz o esboço, que a moça aprovou, que tava todo certinho nela. Aí sim, eu coloco em cima e aí eu tiro todo o excesso de tecido. Lateral, na cintura, por todos os lados. Aí ele fica realmente o tamanho que ela vai vestir, tá? O tamanho que é preciso fazer o corset. Pronto, agora a gente vai colocar o acabamento. Antes disso, eu quero falar uma coisa para vocês. Tá vendo aqui? Aqui tem duas costuras que eu fiz para prender as camadas do tule. E é muito importante que você tire essas linhas, porque é tule. Então, mesmo que você coloque depois o acabamento, vai aparecer para fora a cor da linha. Tá bom? Então, precisa ser tirado. Eu tirei só uma aqui e vou deixar a outra para mostrar para vocês como aparece pro lado de fora. Agora, nós vamos pro assunto principal desse vídeo. Você vai pegar uma tira de tule, pode ser o tule Lusion, tá, gente? Mas esse aqui eu tô usando o tule francês. Por quê? Porque o tule francês, ele é um pouco mais estruturado. E você corta ele no sentido onde ele não estique muito. Ele, de um lado, ele estica mais e do outro lado ele estica menos. Então, você deixa essa parte que ele é um pouco mais, digamos, estruturado para baixo. Para quando você prender, ele não ir se esticando e descendo e aumentando. Essa tira, ela tem 4 centímetros de largura, tá? Para poder ficar um tamanho bem legal, igual a babatona. E aí você dobra no meio e você vai prender aqui. Na mesma largura que você costurou, tá? Para unir as partes do corset, as partes da costura. Você prende e você vai passar essa costura aqui. Aqui você pode alinhavar, você pode colocar alfinete, tá? Dependendo da sua habilidade com a costura, com tule. Pode alinhavar todinho primeiro, gente, para ficar bem feitinho no final, tá? Deixa essa costura bem em cima da costura que você fez antes, porque para evitar ficar muita costura aparecendo depois. E aqui você só vai dobrar essa tira aqui e costurar. Já que ela tá dobrada e o acabamento já está pronto. Você não precisa dobrar novamente para poder bater. Aqui dentro, olha, você tá vendo como aparece a costura do que eu falei do alinhavo? Então, aqui precisa tirar esse alinhavo, tá? Vou tirar daqui para deixar só as duas costuras que vão aparecer, gente. São as duas costuras que você vai bater por cima depois. Agora, vamos finalizar esse acabamento. Faça uma costura bem na borda de onde está dobrado a tira, tá? Como você tá vendo aqui, olha, uma costura bem rente mesmo para finalizar, para ficar uma linha bem reta, bem finalizada. Aqui também você pode alinhavar, tá? Para poder ficar mais firme para você costurar, se você não tiver habilidade.
Você pode costurar do lado direito ou você pode costurar do lado do avesso. Eu gosto de costurar essa primeira costura pelo lado de dentro, porque eu tô vendo a borda. E essa costura que fica na borda, aqui como eu tô mostrando para vocês, eu gosto de fazer pelo lado de fora, porque eu tô vendo que a costura está ficando por cima do acabamento, não dentro da costura. Mas tudo, gente, é questão de habilidade, tá? Se você tiver habilidade para costurar pelo lado do avesso, as duas, e ficar bem legal pro lado direito, ok, não tem problema. A mesma coisa o contrário, você pode costurar do lado do direito, porque você tá vendo as duas costuras, contanto que pelo lado de dentro fique também uma costura reta. E assim que ficou o acabamento dessa base, né, uma base de um vestido, no estilo corset, todo feito de tudo. Eu quero mostrar para vocês um pouquinho aqui do vestido que foi feito com essa base do corset. E ele tem todo um trabalho por cima no gazá, um ombro só. Aqui eu coloquei um viés na manga. Eu forrei aqui essa parte da saia também coloquei uma camada do mesmo tule que eu usei no corset, eu coloquei na saia. Mas o que achei bem interessante nesse vestido, gente, eu ia compartilhar com vocês, é esse efeito que ficou a echarpe. Então, ela pode ser usada no ombro, e aí ela fecha totalmente o ombro, não deixa coberto. Ou ela pode ser usada também mais fina, só jogada como se fosse uma gola, mas bem mais estreita. E as costas ficaram assim. Nas costas aparece mais o corset. Fica bem mais evidente o corset só de tule. E essa parte aqui, ó, da echarpe, ela pode ser toda coberta. Olha como fica as costas, o ombro e o braço cobre. E fica assim jogada nas costas. Ou ainda pode ficar fina, como se fosse uma alça. Que fica bem bonito também. Ou pode ser colocado em cima do braço. E aí o ombro fica todo à mostra. Então, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gosta dos meus conteúdos, curte, comenta, deixa aí nos comentários para mim se você gostou, se você já fazia assim, se você tem uma outra forma de fazer, compartilha, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.